falei aqui para os irmãos da mesa que é um dos garotos prodígios como licenciado. Graças a Deus por isso. E, meu irmão, eu louvo a Deus pela sua piedade. Muito é buscado ferramentas retóricas, mas que Deus abençoe você na sua piedade, na sua família, cada vez mais, e lhe use como instrumento também nas mãos dele. Amém. Vamos orar mais uma vez, uma oração de iluminação para o nosso irmão e servo do Senhor. Deus, nosso querido Pai, Filho e Espírito Santo, graças nós te damos porque o teu servo, ele foi chamado por ti para anunciar as boas novas. E nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra, que já está no seu coração, o Senhor já trabalhou com ele, também venha trabalhar com esta igreja, que precisa ser resgatada, Senhor, cada coração. Nos traga um consolo, Senhor, nos dá uma alma aberta para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, uma alma e um espírito quebrantado, Senhor, para que uma vez nos apresentamos dessa maneira, possamos ser renovados por Ti. Use o Teu servo e as nossas vidas para a edificação do Teu reino, não a nossa. É assim que nós choramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Microfone. Irmãos, eu não sei usar isso aqui não, viu? Queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Queridos irmãos, abra a palavra do Senhor no Salmo 130. As crianças podem ajudar o seu papai, ajude sua mamãe a encontrar o Salmo 130. Irmãos, desde já eu expresso a minha grande alegria em retornar a esta igreja, local novo. Tive o privilégio de visitar aqui, aqui não, né? No ano passado, no outro templo. E o Senhor agora nos concede a oportunidade de voltar aqui. Desde já eu adianto aos irmãos que é uma grande alegria e também destaque que nós já estamos orando pelos irmãos à distância, cuidando de vocês à distância por meio da oração. É o que nós podemos fazer. Nos alegramos muito pela vida dessa amada igreja, que o Senhor continue abençoando vocês, abençoando o nosso pastor que foi um vaso de bênção ali durante esse ano que ele passou pastoreando a igreja de Presbiteriana de Boa Viagem também. Não foi um trabalho fácil, mas nós rogamos ao Senhor que agora continue sustentando a vida dele aqui também. Irmãos, Salmo 130, eu vou ler. Peço que os irmãos acompanhem. O Salmo 130 vai destacar a esperança até mesmo nas profundezas. Eu vou ler, peço que você acompanhe, em seguida eu farei mais uma oração. Assim diz a palavra do Senhor. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, rogamos neste momento, pedindo que o Senhor ilumine nossa mente, nosso coração, para que possamos receber a palavra que vem de Ti.
Que o Senhor nos conduza, possamos crescer, Pai, através das Tuas palavras neste momento. Nos abençoa, nos guarda, que toda a honra e toda a glória seja dada unicamente a Ti. É assim que rogamos, pedimos no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, na segunda obra da série de histórias das Crônicas de Nárnia, no livro 2 da ordem cronológica do autor C.S. Lewis, acredito que quem aqui não leu os livros, provavelmente já assistiu os filmes, e quem não assistiu os filmes, provavelmente sabe que existe filmes e livros desse título, desse autor em específico. Irmãos, Lewis conta nessa história a trajetória de um pequeno garoto, o terceiro irmão da família Pevensie, chamado Edmundo. E Lewis retrata que esse garoto é um menino amargo, egoísta e invejoso, que constantemente busca reconhecimento dos seus irmãos. É dito nessa história que tanto Edmundo como também os seus outros 3 irmãos, eles, através de um guarda-roupa que por acaso estava guardado num quarto da sua casa, eles entram num reino mágico chamado Nárnia. E esse reino é um reino belo, onde animais falam, onde criaturas mitológicas existem. E é descrito ali, irmãos, que quando eles entram naquele lugar, esse menino conhece uma personagem chamada a Feiticeira Branca. E essa feiticeira, nessa história, é a personificação do mal. E é dito que o Edmundo é seduzido e convencido a trair os seus irmãos pelaquela mulher. No entanto, ele, depois do seu plano ser frustrado, ele não conseguir êxito em trazer os seus irmãos à presença da feiticeira, é dito ali que Edmundo é feito prisioneiro pelaquela feiticeira. E ele descobre que, na verdade, a vilã de toda a história, na verdade, é ela. Nesse ponto, aquele menino, então, cai em si, e ele percebe o tamanho do mal que ele ocasionou, não apenas para si mesmo, mas também que possivelmente ocasionou para os seus irmãos. Lewis descreve que, a partir desse momento, Edmundo se sente desgraçado. Ele via agora o tamanho da bobagem, da burrice que ele tinha cometido, e ele percebe agora que está no fundo do poço, ele está nas profundezas do seu arrependimento. Ele percebia agora que a sua sede por honras, a sua sede por prazer e por reconhecimento dos seus irmãos, o tinham levado para o fundo do abismo. Ele tinha caído. Ele percebeu que tudo aquilo que ele buscava não era correto e não era o que ele conseguiria. Uma situação que agora trazia para ele profundo arrependimento e tristeza. Edmundo ouviu falar do grande rei, verdadeiro rei daquele local, que era o grande leão chamado Aslan. Ele ouviu falar sim dele, mas ele prefere correr atrás dos seus próprios desejos, acreditando nas promessas da feiticeira, caindo e se encontrando nas profundezas do seu arrependimento. Nós podemos olhar essa história e dizer assim, mas que menino tolo, como que ele não percebeu isso? Mas, irmãos, não adianta culpar Edmundo. Em certo sentido, todos nós somos como ele. Em certo sentido, nós nos enxergamos como no espelho nesse menino. Nós erramos e descobrimos que o mal que o nosso pecado causa é muito grande. No fim, nós nos deparamos com a tristeza de sabermos que os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa sede por sermos valorizados, a nossa conduta equivocada,
ou até mesmo o nosso pecado deliberado e consciente, tudo isso nos afasta de Deus. No entanto, está nas profundezas, não é, irmãos, assim como Edmundo estava, não é uma linguagem muito famosa hoje. Quando nós falamos de pecado, hoje em dia o que o mundo faz é dizer que ele não existe. Então, pecar, errar ou transgredir a lei de Deus não existe para o mundo. O que existe, na verdade, é uma sede e um desejo que pode ser cometido, pode ser seguido se te fizer bem. Se aquilo te faz bem, não é errado. O que você faz que te agrada não pode ser condicionado a um Deus que não se sabe se existe, se de fato tem controle sobre alguma coisa. Só que, diferentemente do mundo, os cristãos, nós, a igreja, nós devemos ter consciência de que o pecado existe sim, de que o pecado nos alcança, mas nós também devemos estar conscientes que mesmo diante desta realidade, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele pode nos perdoar os pecados. Quando nós olhamos especificamente para o Salmo 130, nós percebemos que não há como identificar com clareza quando que esse salmo foi escrito. O que nós podemos ver através dele são algumas breves informações que são relevantes. Por exemplo, ele é indicado, irmãos, aí como um salmo, né, um cântico de romagem, ou um cântico de peregrinação, ou um cântico de subida, como alguns vão traduzir. E o que é isso? Ele se trata justamente de um dos salmos que eram cantados quando os judeus peregrinos subiam até a cidade de Jerusalém nas suas peregrinações para adorar no templo. Então, a composição desses salmos específicos, ou seja, um grupo menor de salmos, ele se dá desde a época de Davi, como nós examinamos de acordo com o Salmo 122, o Salmo 124, e ele se estende até o período pós-exílio. Então, nós podemos localizá-lo nesse período, entre o tempo de Davi e o pós-exílio da Babilônia. Só que, irmãos, o que nos chama tamanha atenção é que, mesmo ele sendo tão antigo, ele ainda assim é muito atual para nós. O Salmo 130 destaca justamente o lamento de um indivíduo que também está arrependido e abatido por causa do seu pecado. De modo que ele é considerado um salmo penitencial, ou seja, um grupo mais restrito de salmos que falam sobre o arrependimento pelo pecado. Então você pode ver que o Salmo 6, o 32, 38, 51, 102 e 143, eles também vão falar do indivíduo que se encontra arrependido por causa do seu pecado. De modo que ele apresenta o procedimento de um indivíduo tomado pela sua culpa diante do único que pode lhe perdoar os pecados, que é o próprio Deus. Ele apresenta, irmão, justamente a resposta para os corações aflitos, para os corações que têm noção de que pecaram contra o Senhor e que necessitam do perdão dele. Ele apresenta o Senhor perdoador também, o Senhor que é misericordioso, que pode os restaurar. De modo, irmãos, que se nós pudéssemos reduzir, espremer o Salmo 130 e tirar uma ideia central, seria essa: a de que no Senhor há perdão e misericórdia. Por isso você pode clamar a Ele e você pode também esperar pela sua redenção. É dessa forma que nós caminharemos no Salmo 130. O Salmo 130 ele é dividido em duas partes. A primeira parte, e aí nós voltamos os nossos olhos para o texto, especificamente, depois dessa breve ou longa introdução, os versículos 1 ao 4 destacam justamente essa ideia. A primeira ideia é de que no Senhor há perdão.
Por isso você pode clamar a Ele. Os versículos 1 ao 4 dizem: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te tema. Os versículos 1 e 2 do Salmo 130 introduzem o Salmo com uma súplica. Logo no início nós vemos essa expressãozinha, das profundezas, que em outras traduções bíblicas elas podem ser traduzidas ali como profundo desespero. E, de certa forma, também é uma tradução que pode ser entendida como válida. Por quê? Porque essa expressãozinha, ela é usada de forma metafórica, fazendo referência a águas profundas. Wesley, como assim? Se depois você tiver a oportunidade, quando chegar em casa, analise o Salmo 69, versículo 2, o Ezequiel, capítulo 27, versículo 34, e Isaías 51, versículo 10, onde eles sugerem que os indivíduos, e especificamente o salmista, está afundando metaforicamente em uma inundação de culpa. Ou seja, o salmista está aqui se sentindo como se ele estivesse em um lugar escuro e profundo, onde ninguém pudesse o escutar ou alcançar ou resgatar daquele local. Ele está se sentindo sozinho. Ele está se sentindo em desespero, sem alegria. Esse é o estado da alma do salmista. O que traz esse sentimento de coração conturbado, como se os seus pecados fossem um grande fardo que o levam a afundar cada vez mais na escuridão das grandes águas. De modo, irmãos, que é por isso que ele levanta a sua voz e ele suplica ao Senhor. Ele clama ao Senhor, porque ele sabe que é o único que pode o escutá-lo naquele momento. Enquanto que o versículo 2 continua essa ênfase de súplica, de clamor ao Senhor. E o que nos chama a atenção, irmãos, é justamente essa construção gramatical que o salmista usa. No versículo 2, ele diz: escuta, Senhor. Olha só. Só que essa palavrinha Senhor, quando nós olhamos no texto original, é a palavra Adonai. Só que ele já tinha usado anteriormente outra palavra para se referir ao Senhor. Você vê aí no versículo 1, ele diz: das profundezas clamo a ti, Senhor, em caixa alta, usando justamente o tetragrama, que é mostrado lá no livro de Êxodo. Enquanto que no versículo 2 ele usa Senhor só com a primeira letra maiúscula. E perceba que o que isso traz de ensinamento para a gente? É que no versículo 1, irmãos, ele destaca que está clamando para o Senhor da aliança. O Deus que se revelou a Moisés e que estabeleceu os seus mandamentos e as suas leis lá para o povo no Êxodo. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 20, versículo 2, onde ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E que também mostrou misericórdia quando ele diz no capítulo 22, versículo 27, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Só que agora, no versículo 2, ele se refere também ao Senhor, só que ele usa outro nome, para o mesmo Deus, que é enfatizando justamente esse pedido para ser ouvido pelo Senhor Adonai, o Senhor que é criador e soberano e sustentador de todas essas coisas, de tudo, aquele que tem a soberania e autoridade sobre toda a sua criação. De modo que essa alternância entre a palavra Senhor, Yahvé, ou Javé, ou Jeová, que faz referência à aliança, e essa palavrinha Senhor Adonai, que faz referência a Deus Todo-Poderoso, vai ser repetida no versículo 3, e vai ser repetida também no versículo 4 e 5.
Então ele usa dessa alternância. E aí você pode até se perguntar assim, mas Wesley, o que isso tem de relevante? Isso tem de relevante, irmãos, porque é um artifício que o salmista está usando justamente para refletir a profundidade e o temor que ele tem em relação ao Senhor. Onde ele destaca não apenas a grandeza de Deus em ser o Criador, Todo-Poderoso e sustentador de tudo, mas ele também destaca que é o mesmo Deus, Senhor da aliança, que está junto do seu povo. Ele não apenas cria, ele não apenas, pela sua palavra, faz tudo nascer, mas ele também é o Deus que está junto do seu povo. Um contraste claro com as religiões do Antigo Oriente Próximo, onde o Deus deles sempre era um Deus distante, um Deus que falava, um Deus que não fazia nada, que apenas deveria ser adorado. O nosso Senhor não. Ele é o Deus que cria, que sustenta, mas que também escuta, que também atende e que também está com a sua igreja. De modo, irmãos, que depois dele chamar a atenção do Senhor, nos versículos 1 ao 2, dele clamar ao Senhor, ele nos versículos 3 e 4 agora apresenta o seu argumento. Ele clama ao Senhor, Senhor, escuta a minha voz. E ele, como um pecador culpado, ele começa a argumentar com o Senhor, ele começa a conversar. E ele diz, se observares, Senhor, as iniquidades, quem subsistirá? Ou como pode ser traduzido, né? Se o Senhor registrar todas as nossas iniquidades, quem, Senhor, resistirá ao seu julgamento? Irmãos, se Deus guardasse um registro de todos os nossos pecados, imagine aí, se Deus se colocasse para registrar linha após linha, cada um dos seus pecados. Imagine só a imensidão desse livro que não seria. E se ele se colocasse para julgar esses pecados, será que você teria condições por si próprio, por mérito próprio, encontrar livramento desses erros? O salmista está perguntando, quem, Senhor, Adonai, o Senhor soberano sobre tudo e todos, quem resistirá ao teu poder? Irmãos, isso é uma pergunta retórica. Ele está perguntando, mas ele já sabe a resposta. Ninguém resistirá ao julgamento do Senhor. Ninguém por si mesmo subsistirá diante do julgamento das suas faltas pelo Senhor. Pelos seus méritos próprios, você nunca alcançará o favor de Deus. Você é culpado. No entanto, ao final, e isso que também destaca-se na oração do salmista, é que ele diz que no Senhor há o perdão. O perdão para aqueles que o temem. Da mesma forma que a palavra de Deus já nos tinha revelado em Deuteronômio no capítulo 11, também em Deuteronômio no capítulo 28, falando sobre as bênçãos que o povo receberia por obedecer ao Senhor, por obedecer à sua aliança, aqueles que o temem, como o salmista no Salmo 130 destaca, receberiam perdão das suas faltas. Eles seriam abençoados porque eles obedecem ao Senhor e porque eles temem a Ele. Ou seja, é por causa do perdão que enquanto nós estamos até mesmo nas profundezas do nosso arrependimento, é que nós podemos clamar ao Senhor, sabedores de que o Senhor nos perdoa, porque nós tememos a Ele e porque nós estamos arrependidos. De modo que eu gostaria de ilustrar esses 4 versículos, retomando aquela história que eu comecei a contar no começo, no início desse sermão. Nós vimos que Edmundo foi feito prisioneiro pela feiticeira branca. E a história nos conta que ele chega ao ponto de ser humilhado pelaquela mulher. Algum tempo depois,
ela então decide que tem que se livrar dele. Ela encontrou um fim para ele que era, tirar a sua vida. Só que no desenrolar da história, antes disso acontecer, os soldados de Aslan, do grande rei, do verdadeiro rei, do grande leão, eles encontram aquele menino e o resgatam, de modo que eles trazem ele para a presença de Aslan, do grande rei. E talvez, se eu mesmo estivesse na mesma condição de Edmundo, eu me perguntaria o seguinte, mas o que eu vou fazer agora? Eu sou um traidor, mentiroso, e agora eu vou me colocar na frente do grande rei, do grande leão. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me apresentar diante dele, sendo eu o traidor dos meus irmãos? Totalmente envergonhado. Irmãos, com certeza, aquele garoto deve ter pensado isso. Só que C.S. Lewis não nos conta o conteúdo da conversa entre os dois, mas ele destaca o seguinte, abre aspas, não é preciso contar para você, e o fato é que ninguém ouviu, o que Aslan disse para Edmundo. Fique sabendo que foi uma conversa da qual Edmundo jamais esqueceu. Fecha aspas. Irmãos, quando os irmãos de Edmundo chegaram para recepcioná-lo no dia seguinte, é dito que o seguinte, abre aspas novamente, Aslan, acompanhado por Edmundo, foi ao encontro deles e adiantando-se disse, aqui está o quarto filho de Adão, e bem, não vale a pena falar do que aconteceu. O que passou, passou. E aí você pode se perguntar, mas Wesley, o que isso significa? Isso significa, irmãos, que aquele grande rei, Aslan, restaurou aquele miserável, pecador e traidor, aquele menino. Ele restaura aquele garoto para a comunhão. Aslan concedeu perdão para Edmundo, esquecendo o que tinha acontecido. E essa questão é percebida, irmãos, quando, em alguns momentos, nós percebemos que C.S. Lewis retrata que aquele menino estava arrependido. Ele estava profundamente arrependido pelo seu erro. Não é à toa que ele se sentiu desgraçado diante daquela situação toda. Essa história, irmãos, nos lembra do tratamento que o próprio Deus fez com cada um de nós. Quando ele diz em Isaías 43, versículo 55, diante do crente arrependido que clama o seu nome, ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembre. Ao que lá em Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, é dito que o Senhor tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados, onde? Nas profundezas do mar. Você vê? Diante dessa ilustração e diante dessa verdade, o Senhor destaca que o crente tem essa liberdade para clamar ao Senhor com profunda certeza de que Ele perdoará os seus pecados. De modo que nós aplicamos esses primeiros 4 versículos da seguinte maneira, perceba que nenhum pecado pode impedir o perdão do Senhor aos seus filhos. Aqueles irmãos que profundamente e verdadeiramente temem ao Senhor, estão arrependidos dos seus erros, não podem ser impedidos de receber esse perdão. Se nós olharmos para o versículo 4, nós vemos que há uma expressãozinha ali que indica justamente o resultado para aqueles que o temem, que é o quê? O que tem escrito aí? O perdão, não é verdade? O perdão. E a nossa tradução, ela traz essa ideia do hebraico. Contigo, ou seja, com o Senhor, porém está o perdão para que te temam. E qual é o detalhe que a gente tem que tomar aqui
com esse substantivozinho, com essa palavrinha? Porque essa palavrinha, irmãos, ela só aparece 3 vezes no Antigo Testamento, especificamente na Bíblia hebraica. Ela só aparece em Daniel 9, versículo 9, em Neemias 9, versículo 17, e aqui no Salmo 130. E o detalhe é que no Salmo 130, ela aparece com o artigo. Então é o quê? É o perdão. Ah, Wesley, mas tá, o que isso significa? Irmãos, isso significa que o salmista não está falando de um perdão. Ele não indica um perdão qualquer, mas ele indica o perdão. Ele está dizendo que a natureza do Senhor é perdão. Ele está dizendo que o Senhor concede verdadeiro perdão para aqueles que o temem. Irmãos, ele não está fazendo aqui uma referência a um perdão qualquer, como o nosso perdão para os nossos irmãos. Perdão que muitas das vezes é motivado por interesses próprios. Às vezes, eu perdoo o meu irmão porque eu sou muito bom e eu tenho que perdoá-lo. Eu sou superior a ele. Às vezes, nós dizemos que vamos perdoar os nossos irmãos porque ele merece. Ele é uma pessoa boa. Ou às vezes, a gente que é bom demais. O nosso perdão, o perdão que nós concedemos aos outros, na grande maioria das vezes é esse tipo de perdão. É um perdão interesseiro. Mas o perdão do Senhor não é. O perdão do Senhor é fiel, é verdadeiro. Ele reflete justamente a sua santidade, a sua soberania. Como eu disse no início, nós não conseguimos identificar quem é o autor desse salmo. Mas nós conseguimos, irmãos, identificar que esse momento em que esse salmista está passando é um momento repleto pelo sentimento de tristeza e reconhecimento do próprio pecado. Ele está dizendo, eu pequei, eu sei que pequei, eu preciso clamar ao Senhor. Irmãos, ele está refletindo justamente o que nós também fazemos. O crente, ele peca, mas o crente também se arrepende dos seus pecados. O crente, meus irmãos, ele sabe que está errado, mas ele também sabe que o Senhor o perdoa. Ele sabe que o Senhor verdadeiramente concede perdão e o traz de volta. E nós sabemos que tudo isso é por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo por nós, que nos concedeu a salvação e a restauração, a reconciliação com o Pai. O que faz deste salmo descrever a experiência de todos os crentes ao pecar, se encontrando nas profundezas e clamando pelo perdão do Senhor. É interessante que João Calvino, ele fazendo a introdução ao livro de Salmos, no seu comentário, ele diz assim: tenho por costume denominar este livro, o livro de Salmos, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura já tenha vivido e participado que não esteja aí representada como um espelho. É justamente isso que o Salmo 130 está expressando. Ele está demonstrando que em determinados momentos você vai estar triste, você vai estar alegre, você vai estar em um momento de qualquer sentimento que for, sempre vai ter um salmo falando sobre aquilo. E o Salmo 130 está destacando esse sentimento de pesar, mas também um sentimento de esperança de que o Senhor perdoará os seus pecados. Amém? Terminei ainda não, tá? Volte seus olhos para o versículo 1 ao 4. Acho que eu agitei as crianças aí, eu não vou gritar tanto não, viu? Irmãos, o versículo 1 ao 4, ele destacou que no Senhor há perdão e por isso nós podemos clamar a Ele. Os versículos 5 a 8
vão destacar que no Senhor há misericórdia. E por isso nós podemos aguardar a sua redenção. É interessante, irmãos, já comentando, explicando esses versículos, que o versículo 5 e 6, eles partem agora, eles transitam para mostrar uma expressão de confiança do salmista. Ele está meditando. É como se ele primeiro estivesse clamando ao Senhor, ele estivesse chamando a atenção de Deus, ele depois argumenta com o Senhor, mas agora ele se volta para o povo. Ele começa a conversar com o povo que ia escutar a leitura ou que ia ler esse salmo. E ele está refletindo agora sobre o estado da sua alma. Embora ele clame lá das profundezas no versículo 1, ele ainda, irmãos, destaca que tem no seu íntimo, na sua alma, a esperança de que a sua espera não é em vão. O salmista declara que aguarda o Senhor da aliança, para que o Senhor cumpra a promessa de consumar a sua redenção sobre o seu povo. É sobre isso que o versículo 5 está falando. Só que ele destaca que mantém a sua esperança na palavra de Deus. Ele está demonstrando que, Senhor, mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu esteja abatido, angustiado, eu tenho confiança em Ti. E ele usa aqui essa metáfora, essa ilustração sobre as sentinelas que esperam pela manhã. E ele produz uma ênfase, sempre que você vê expressões repetidas, frases repetidas nos salmos, é justamente os salmistas dando ênfase. Então ele está enfatizando aqui, declarando que ele aguarda pelo Senhor. E ele destaca que, da mesma forma que a tarefa das sentinelas necessitava de atenção, ele diz assim, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas ou sentinelas, pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espera Israel. Ele está destacando que, assim como aqueles guardas, aqueles sentinelas, eles precisavam proteger a cidade, vigiando, e eles ansiavam pela manhã, ele está dizendo, olha, da mesma forma, eu também o aguardo. Eu não sei quem dos irmãos aqui trabalha durante a noite. Eu tive a oportunidade de trabalhar à noite. Irmãos, eu sei que tem gente que não gosta de trabalhar nem de dia nem de noite, tá? Mas, irmãos, trabalhar de noite não é muito bom, não. Eu não achei. Por quê? Porque você vê aquilo tudo escuro, você não sabe o que é que está lá na frente, e eu fico imaginando assim, irmãos, olha, imagine só aqueles guardas lá em cima das torres, olhando lá para frente onde não tem luz de nada, tudo escuro. Imagine a ansiedade deles em saber que eu não sei o que está ali, mas eu tenho que ficar alerta. Eles precisavam reter o seu próprio descanso para dar segurança para a cidade. Eles preferiam reter o seu próprio sono para que o povo dormisse tranquilo. Então, irmãos, eles claramente ansiavam para que o sol chegasse. Eles ansiavam para que a luz da manhã iluminasse o horizonte e eles pudessem ver que nada mais poderia os alcançar, que nenhum perigo poderia os alcançar as portas daquela cidade. Da mesma forma, o salmista está destacando aqui, Senhor, eu aguardo o romper da manhã, capturando o sentido de urgência para o fim daquele período de angústia. De modo que os versículos 7 e 8 compõem a proclamação do salmista. Então, vamos relembrar mais uma vez. O salmista, ele inicialmente se dirige ao Senhor, nos versículos 1 ao 2, ele clama ao Senhor. Nos versículos 3 e 4, ele começa a argumentar com o Senhor.
pedindo o seu favor, pedindo o seu perdão. Dos versículos 5 ao 6, ele medita agora para o povo sobre a sua confiança em Deus, o que aquele momento de clamor gerou. Só que agora, nos versículos 7 e 8, ele entra em um momento de proclamação. Ele começa, irmãos, é como se ele começasse a pregar ao povo, ele começasse a dizer o que ele aprendeu a partir daquele momento de angústia, de clamor ao Senhor. E isso se dá porque o Senhor é misericordioso, como indica o versículo 7. Porque o Senhor é misericordioso e perdoador daqueles que o temem, como indicou o versículo 4, é que ele pode fazer isso. Ele diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Ele se coloca diante do povo e ele diz: espere no Senhor. Ele diz: olha, não fiquem submersos no fato de que, na dúvida de que Deus pode perdoar vocês. Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode sim perdoar você. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos pessoas que se afastam da igreja porque elas acreditam que o pecado delas é tão grande que o Senhor não pode restaurá-lo, não pode perdoá-lo. Quantas das vezes nós mesmos achamos que eu vou ficar aqui no meu cantinho quieto e não vou procurar o Senhor porque o meu pecado foi muito grande. Mas o que o salmista diz desde o início é que você tem que clamar a Ele, e que você tem que saber que o Senhor é perdoador daqueles que o temem, e que o Senhor é misericordioso. Nós, igualmente, o povo de Deus, somos chamados a depositar a nossa esperança no Senhor. É por causa da misericórdia dele, irmãos, que nós podemos esperar pela redenção. É por causa da sua misericórdia que, mesmo quando nós estamos nas profundezas do nosso arrependimento, do nosso pecado, é que nós podemos clamar a Ele. Nós devemos ser como as sentinelas, que anseiam pelo passar da noite, pelo livramento da escuridão e pelo romper da aurora que se dará em mais uma manhã. De modo, irmãos, que eu gostaria agora, depois de explicar esses 4 versículos, eu gostaria de ilustrar mais uma vez, retomando a mesma história que eu comecei. E nós vimos que o jovem Edmundo foi resgatado por Asla, e que ele tinha recebido o perdão do grande rei. No entanto, irmãos, a feiticeira branca, aquela que é a personificação do mal nessa história, ela solicita um salvo-conduto ao grande rei. E ela exige que aquele menino, que era um traidor, deveria pagar com a própria vida. É dito que havia uma lei muito antiga em Nárnia, onde todos os transgressores da lei deveriam pagar com a própria vida. Só que, no decorrer da história, nós percebemos que Asla não entrega Edmundo para a feiticeira. O que aquele grande rei faz é pagar o preço pelo sangue do traidor com o sangue de um justo. É dito que havia uma lei muito mais antiga que aquela, onde um justo poderia pagar o preço pelo injusto, concedendo de salvação. E é justamente isso que o grande rei faz. Ele entrega-se em favor daquele pecador, daquele traidor. O justo se entrega em favor do miserável, do falho, do pecador. Ele dá a própria vida, irmãos, em sacrifício do lugar daquele menino, trazendo finalmente a redenção que ele precisava. Ele foi perdoado, mas ele também agora foi reconciliado com o próprio rei, apontando para algo que é tão inestimável para nós.
Quando nós contamos essa história de Nárnia, nós lembramos que o Senhor fez a mesma coisa conosco. E interessante que Aslan, na história, ressurge dos mortos, fazendo alusão novamente ao grande e verdadeiro Rei, o Senhor Jesus, que entregou a sua vida em favor de nós, traidores, mentirosos, pecadores, mas agora redimidos pelo sangue dele. O Senhor Jesus, por meio da sua misericórdia, pagou o nosso escrito de dívidas e nos restaurou a comunhão. De modo, irmãos, que louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela sua eterna misericórdia, por conceder perdão verdadeiro para cada um de nós. Por causa do seu Filho, nós fomos reconciliados, perdoados e trazidos juntos, ou melhor, para junto do nosso Deus. De modo, irmãos, que agora eu gostaria de aplicar esses 4 últimos versículos da seguinte maneira, trazendo à memória que nós devemos perceber que as promessas da aliança que o Senhor fez são duradouras e refletem a sua misericórdia sem fim. Da mesma forma que o versículo 4 indica que o Senhor concede o verdadeiro perdão para aqueles que o temem, quando nós olhamos para o versículo 7, nós vemos que essa palavrinha, a misericórdia, que também no hebraico está articulada, e aqui também está refletido, nós percebemos que em outras traduções ela pode ser traduzida como amor leal ou amor fiel, né? E é interessante que determinado comentarista acerca dessa palavrinha, ele destaca o seguinte, abre aspas, o propósito do artigo definido é mostrar que essas qualidades de Deus fazem parte da sua própria essência. É o equivalente à equação feita em 1 João capítulo 4, versículo 8, que diz que Deus é amor. Ou seja, quando nós falamos de Deus, nós podemos dizer com toda convicção que Deus é perdão e que Deus também é misericórdia ou amor leal. Fechados. Ou seja, o que isso significa para nós? Isso significa, irmãos, que o salmista não está falando de uma misericórdia qualquer. Ele não está falando da nossa misericórdia, da misericórdia que nós dedicamos para os nossos irmãos, para o nosso semelhante. Muitas vezes misericórdia travestida de quê? De interesse, de pecado. Mas ele está dizendo que o Senhor concede verdadeira misericórdia para os seus servos. Ele indica que a natureza do Senhor é misericórdia, é amor. É a mesma coisa, irmãos, que quando nós olhamos para a realidade de que, olha, a aliança do Senhor garante aos seus filhos, aos crentes, a certeza de que a misericórdia do Senhor os alcançará. Quando nós sabemos que Deus fez aliança com Cristo, Ele está dizendo que essa aliança vai durar para sempre. Quando nós olhamos até mesmo no Antigo Testamento, nós vemos em Isaías 40, versículo 26 ao 31, ele diz, olha, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só veio a faltar. Versículo 28, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Versículo 31, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O salmista está destacando que, mesmo se o nosso clamor for das profundezas do nosso arrependimento, a misericórdia de Deus, o seu amor verdadeiro, certamente te alcançará. Ele está destacando, clame ao Senhor, saiba que Ele tem verdadeiro perdão para você.
Saiba que a sua misericórdia certamente te alcançará. Não pense, irmão, que você deve ficar no estado que você está. Se você tem verdadeiro arrependimento pelos seus pecados, clame ao Senhor e Ele te resgatará. O Salmo 100, versículo 5 diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Saiba que você pode aguardar a misericórdia e a redenção que vem de Deus, pois a sua misericórdia dura para sempre, e é por causa dela que nós não somos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. E então, depois desse sermão, dessa explicação e as aplicações, você consegue perceber que no Senhor há perdão, mas também há misericórdia. E por isso nós podemos clamar a Ele e também aguardar a sua redenção. Eu gostaria de concluir esse sermão destacando que, assim como na história de C.S. Lewis, nós vemos que aquele garoto, o Edmundo, ele erra, ele errou, nós também erramos, nós também erraremos, nós também nos encontraremos abatidos pelos nossos pecados. Ainda assim, se nós nos encontrarmos nas profundezas do nosso pecado, nós não somos compelidos a continuar ali. O salmista clamou ao Senhor, ele argumentou acerca do perdão e da misericórdia de Deus, ele expressou a sua confiança e proclamou para o povo, mas ele também anunciou essas verdades, de que ele confia plenamente em Deus. E nós somos igualmente compelidos a fazer o mesmo. O próprio Senhor nos diz, através da sua palavra, que nós encontramos salvação em Cristo. É o que João capítulo 1, verso 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é o próprio Jesus. E o que seria para nós, irmãos, mais importante do que o perdão de pecados? O que seria mais importante para você do que ser perdoado pelo Senhor? É justamente porque, em primeiro lugar, pela remissão dos nossos pecados, que nós temos paz com Deus. João Calvino diz o seguinte: a remissão de pecados sempre vem em primeiro lugar. Sem a remissão dos pecados, nada virá como resultado favorável para você. Se este não for obtido, pouco nos valerá termos o castigo temporal aliviado, pois isso sucede com frequência até mesmo aos próprios réprobos. Há, no entanto, um livramento verdadeiro e substancial, quando Deus, para apagar nossos pecados, se mostra misericordioso conosco. Irmãos, o Senhor concede o verdadeiro perdão para aqueles que o temem, e o Senhor concede verdadeira misericórdia para aqueles que o temem. Perdão e misericórdia baseados no sangue derramado de Cristo por nós. Para encerrar, eu gostaria de citar aqui as palavras de Richard Phillips. Ele diz o seguinte: quando nos sentirmos culpados pelos nossos pecados, e todos nós somos culpados, sigamos o conselho de Davi. Caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. E o que faz as mãos do Senhor serem tão misericordiosas assim? Elas trazem as marcas dos pregos usados para crucificar nosso Senhor pelos nossos pecados. Nas mãos de Jesus, que ostentam as cicatrizes dessas feridas, os pecadores encontrarão misericórdia para ser perdoados e também libertos dos seus pecados. Que nós possamos, irmãos, repousar nessa verdade, de que no Senhor há perdão e misericórdia, e por isso nós podemos clamar a Ele e também confiar na sua redenção. Amém? Vamos orar? Posso orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, nós meditamos
e descobrimos, Pai, que no Senhor há perdão. Descobrimos, Pai, que o Senhor é misericordioso. Percebemos, Pai, de que os nossos pecados podem ser perdoados. Fomos compelidos também, Senhor, a temer a Ti, sabedores que o nosso pecado nos afasta do Senhor, sabedores de que a nossa situação de pecado ela não deve subsistir sobre a nossa vida, mas que na verdade nós devemos nos arrepender, e mesmo que o nosso arrependimento, que a problemática toda por causa dos nossos erros seja doloroso, penoso, triste, nós somos compelidos, Pai, a nos voltar diante de Ti e pedir perdão. Mas nós também percebemos, Pai, de que o Senhor não nos deixa da forma que estamos, de que o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, derramou o Teu sangue sobre nós, e de que por causa disso nós somos reconciliados com o Pai. Somos sabedores, Senhor, que o Teu Espírito Santo habita em nós e nos conduz ao fiel arrependimento. Que Ele aplique essa obra constantemente e diariamente nas nossas vidas, para que o nosso coração esteja inclinado, Pai, ao arrependimento. Que os nossos pecados não sejam impedimentos para que nós louvemos o Teu nome, para que nós estejamos em comunhão com os irmãos, para que nós deixemos de orar a Ti, de conversar contigo. Mas abençoa os Teus servos, abençoa cada filho Teu aqui e os conduz, Pai, a ter essas verdades sempre na sua mente e no seu coração. Abençoa a todos e nos conduz, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém.